o tema vai ser investigando raízes, tá? O grande problema que nós vamos ter em polinômio, se é que eu posso dizer que é um grande problema, e é um grande problema, é quando você tem um polinômio que tem um grau maior que 2, né? E não existe nenhuma fórmula, eu já tinha falado para vocês, né? Não existe nenhuma fórmula mágica, assim como é a fórmula de Bhaskara, é uma fórmula mágica, para você achar as raízes de uma equação, por exemplo, de terceiro grau. Não tem uma fórmula. Então, geralmente, e eu vou mostrar para vocês na aula de exercício, essas questões oficiais de vestibulares, as questões de colégios militares, as questões dos vestibulares tradicionais, quando ela traz polinômio, você sempre vai trabalhar na seguinte linha, né? A linha é estritamente algébrica e geralmente eles vão dar para vocês uma raiz, né? Vamos dizer assim, ele vai trabalhar com vocês com polinômio de terceiro grau e te dá uma raiz para você encontrar as outras. Aí você sabe que o dispositivo de Briot-Ruffy ele é extremamente útil, né? Você vai poder utilizá-lo para resolver as outras duas, diminuir o grau do polinômio para resolver as outras duas raízes, né? Às vezes você tem um polinômio de grau 4 e ele te dá uma raiz que é complexa. Aí você já sabe, ó, quando você tem uma raiz complexa, na realidade você tem duas, né? Eu falei com vocês, comentei com vocês isso na aula passada. É importante que vocês tenham isso em mente, tá? A partir do momento que você tem uma raiz complexa, você vai ter outra, porque as complexas elas só vêm em pares. E você também, existem raízes que têm multiplicidade, ou seja, são raízes iguais. Eu posso ter uma raiz igual 3 vezes, né? Eu posso ter uma equação de terceiro grau e ter a raiz 1 sendo raiz 3 vezes dessa equação. Isso porém, isso é comum, né? Acontecer, pode acontecer, e é onde a gente chama de raiz de multiplicidade. Mas tem os casos em que você não tem nenhuma raiz, tá? O problema não te deu nenhuma raiz. E a pergunta é, como que eu faço para resolver um problema que não me deu nenhuma raiz? Aí a gente vai utilizar algumas estratégias. As estratégias que eu vou colocar aqui para vocês agora, elas são não estão na ordem que o módulo está apresentando para vocês, mas são úteis, tá? São algumas estratégias que funcionam, tá? Essas duas primeiras, elas basicamente o seguinte, eu vou falar assim, ó, eu vou chamar aqui de estratégia número 1, tá? Você vai pensar. Vamos botar aqui estratégia 1. O que é que você vai fazer? Verificar o termo independente. Quem é o termo independente? Quem quer que seja o grau desse polinômio, o termo independente é sempre aquele último número que vem sozinho, que não tem a incógnita, né? Se ele for 0, ou seja, se ele não estiver lá, né? Porque se ele for 0, ele não vai estar lá. Se ele for 0, então zero é uma das raízes. Isso é bem fácil. Às vezes vem um problemazinho assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine aqui essa P de x aqui, tá? Vamos pensar nessa P de x aqui, que tenha 2x à terceira mais x ao quadrado menos 7x e não tem um termo independente. Tá? Não tem um termo independente. Zero é raiz disso aí. Pode ter certeza disso. Uma das raízes aí é zero. E por que a gente pode afirmar isso? Isso é bem fácil de você até verificar. Tá? Se você colocar aqui zero, se colocar aqui zero, se colocar aqui zero, vai ficar 2 vezes zero, mais zero, menos 7 vezes zero, então isso vai dar zero.
Então, portanto, zero é uma das raízes, tá? Então, P de zero aqui, ó, se você pensar numa P de zero, ficou instável aí, não foi? Se você pensar numa P de zero, isso aqui vai dar zero. Então, se você pensa que, e se você pensa num P de zero e o polinômio dá zero, então zero é raiz aí. Primeira estratégia é essa, tá? Segunda estratégia, vou chamar aqui de estratégia 2. Some todos os coeficientes. Some todos os coeficientes do polinômio. Se essa soma for igual a zero, então o número 1 é raiz do polinômio. Essa é a segunda estratégia. Portanto, vamos pensar num polinômio desse aqui, como exemplo. Pense aqui num P de x que tenha... Vou usar também uma raiz de grau 3, tá? Uma equação de grau 3. 3x à terceira menos 3x à terceira mais 5x ao quadrado menos x mais 1. É uma equação de grau 3 aí. Nós não temos ideia de quem sejam essas raízes. Mas o que é que eu vou fazer? Ó? Vou somar os coeficientes. Quem são os coeficientes? Menos 3, mais 5, menos 1, mais 1. Eu acho que eu fiz errado aqui. Deixa eu pensar aqui direito. Aqui tem que ser menos 1, tá? Eu construí errado aqui meu problema. Aqui é menos 1. Eu construí errado o meu exemplo. Então aqui vai ser menos 1. Se o senhor quiser, tem um exemplo no livro. Não entendi. Se o senhor quiser, tem um exemplo no livro. Certo? Não, depois eu vou pôr o exemplo do livro aqui. Ah, tá bom. Fique tranquilo. E aí, soma aqui. Menos 3 mais 5 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Menos 1 dá 0. Se zerar, tenha certeza que 1 é raiz desse polinômio. Se zerar, com certeza, P de 1 vai dar 0. E é fácil de observar isso também, tá? Observe aqui, ó, se você logo colocar aqui nesse lugar de 6x aqui 1, então vai ficar menos 3, né? Porque menos 3 vezes 1 é o próprio menos 3, que é o que eu já tenho aqui, ó. Se você colocar no lugar do x ao quadrado aqui 1, 5 vezes 1 vai dar 5, vai dar o próprio 5 aqui. Se esse x for 1, também vai ficar menos 1, então vai dar 0. Então, toda vez que você fizer a soma dos coeficientes e der 0, 1 é uma possível raiz. Uma possível raiz, não. 1 certamente vai ser uma raiz. Tá certo? E aí, por fim, eu vou agora pensar numa última estratégia, que se nenhuma dessas funcionar, aí você vai para a estratégia que é a da investigação de raízes. Tá? Eu vou ser bem resumido aqui,
que eu vou chamar de estratégia 3, tá? E, de maneira proposital, eu estou chamando ela de 3, porque antes de usar ela, você vai usar as duas anteriores, tá? E você usa as duas anteriores e se elas funcionarem, aí você já não vai precisar usar a estratégia 3. Aí caso não funcione, caso falhe, aí você vai para a estratégia 3, que é a mais chatinha de você fazer, né? Que é a tal da investigação de raízes. Você vai fazer o seguinte, ó. Tendo todos os coeficientes diferentes de zero, né? Todos os coeficientes diferentes de zero, todo polinômio ele vai admitir uma raiz racional, onde você vai ter o seguinte, ó. P sobre Q. Vou colocar aqui, ó. P sobre Q. Tá? Você vai fazer a divisão P sobre Q. Onde? P são todos os divisores de A0. P são os divisores de A0. A0, para você que está esquecido aí, é o termo independente, tá? Daqui a pouco eu vou relembrar isso. E Q são todos os divisores, são os divisores e Q são os divisores de AN. Tá? Vamos lembrar aqui a construção do polinômio. Todo polinômio ele é construído assim, né? AN, xn, mais AN menos 1, xn menos 1, mais pontinho, 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 até chegar lá no A0. Ou seja, grau maior vai diminuindo o grau, né? Grau 5, grau antecessor é o N, grau 4, grau 3, até chegar ao grau 0. Então, de maneira convencional, o polinômio ele é construído assim, tá? Essa é a forma genérica de construção do polinômio. Por isso que você vai encontrar nos livros essas nomenclaturas aqui, A0, AN. Então, quem é A0 é o último número lá, vem sozinho. E AN é o primeiro, é o coeficiente do maior grau, do termo de maior grau do polinômio, tá? Rodrigo, como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Resolva. Vou pegar aqui, vou botar o exemplo aqui de azul. De rosa mesmo. Resolva a equação x à terceira menos 2x ao quadrado menos 3x mais 6 igual a 0. Sabendo que ela tem pelo menos uma raiz racional. Sabendo que ela tem pelo menos uma raiz racional. Óbvio, isso aqui tem que valer, tá? E nesse caso aqui é até evidente que sim, porque não dá para ser as três complexas, né? Porque as complexas só vêm em pares. Numa equação que tenha só raízes complexas, isso aí não vai funcionar. Essa técnica que a gente está fazendo não vai funcionar, tá? Ela vai funcionar apenas para raízes racionais. Para que tenha pelo menos uma raiz racional, tá? Então, o que eu vou fazer? Lembra quem é P? Todos os divisores de 6. Então, vamos pegar aqui todos os divisores de 6. Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e ele mesmo, né? E também os seus negativos, tá? Porque os divisores são os positivos e os negativos. Então, tá aqui, todos os divisores de 6. E todos os divisores de Q.
Quem são os divisores de Q? Então, eu vou botar aqui, ó, vou botar um P aqui, só para circular ele aqui, só para a gente indicar que aqui são todos os meus P's, tá? E todos os divisores de Q. Pô, quem é Q? É o AN. E o AN aqui, ó, é 1. Né? Então, quem são os divisores de 1? É 1 e menos 1, né? Só tem ele mesmo. Então, aqui são os meus Qs. E aí, tem uma observação que eu quero fazer para vocês, que é a seguinte, ó. Essa estratégia, ela não me garante que eu vou encontrar as raízes. Eu vou investigar, vou tentar. Isso aqui vai ser uma jogada de investigação mesmo. Você vai investigar. Até o próprio nome já está falando. Você vai precisar investigar essas raízes. Tá? Quem são elas? E as possíveis chances de você acertar é usando essa estratégia. O que é que eu vou fazer? Você vai pegar todos esses caras aqui de cima e dividir pelo de baixo. Ó, P sobre Q. Então, 1 dividido por 1, então 1 é uma possível raiz. Mas eu já até sei que 1 não é raiz, porque quando eu somo os coeficientes aqui, ó, isso aqui nem vai funcionar. Né? As outras duas estratégias estão mortas aqui. Mas vamos somar aqui os coeficientes. Ó. Então, 1, menos 2, menos 3, mais 6. Se eu somar isso aqui, vai dar menos 5. 6 menos 5 dá 1, mais 1, 2. Isso vai dar 2. Então, eu já sei que 1 não é raiz aqui. E aí, eu vou precisar fazer a investigação das raízes aqui. Não vai ter outra solução. Eu vou precisar pegar aqui, para resolver esse problema, todas as possíveis divisões aqui que eu consiga fazer para que eu possa ter aí, como é que eu posso dizer assim? Para que eu possa ter aí a condição para resolver esse problema, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Deixa eu só mudar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que foi aqui que eu já fiz. Não, tá certo, é isso mesmo. Aí vamos fazer o seguinte, vamos investigar, você vai ter que investigar. Então, eu não vou usar. Aí você tem aqui, ó, só para você ter uma ideia de como é que funciona isso. Você vai pegar 2, que é uma possível raiz aqui, e dividir por 1. Então, o resultado é 2. Então, 2 é uma possível raiz. Vai pegar menos 2, dividir por 1, vai dar, e menos 2 também vai ser uma possível raiz. Aí você vai para o 3. 3 dividido por 1, 3 dividido por menos 1. Então, tem menos 3 e 3 também é uma possível raiz. Você vai pegar todas as divisões possíveis desses caras aqui, ó. 6 e menos 6 também é uma possível raiz. E você vai testar. Aqui não vai ter outra alternativa, você vai ter que testar. Eu vou fazer P de 2, vou usar primeiro 2, tá? P de 2, vamos usar o 2? 2 a terceira. Estou substituindo aqui, tá? Menos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 6. Então, vou ter lá 8. Aqui vai dar 4 vezes 2, 8. Então, vai dar menos 8. Menos 3 vezes 2, isso aqui vai dar menos 6. Mais 6, ó. Que beleza. 8 menos 8, 6 menos 6, zerou. Então, já achei uma raiz. De cara aqui. Dei sorte. Vem cá, quanto maior o termo independente, quanto maior o termo independente, então maior vai ser P e mais tempo eu vou levar fazendo isso aí. Isso, exatamente. Mas assim, aqui você pode fazer o seguinte, ó. Eu usei o 2 aqui estrategicamente. Eu já olhei aqui, 2 a terceira dá 8 e aqui também ia dar 8. Eu já pensei no 2 aqui de maneira proposital, entendeu? Você, olhando aqui para esses caras aqui, ó, você já pode ter mais ou menos uma ideia de quem não é e quem é, né? Tem que usar aqui, na realidade, a ideia lógica. Você tem que ser esperto aqui para tentar fazer isso. Não tem uma forma mais simples de fazer isso, não? Essa é a forma mais simples. Meu Deus. Mas assim, é isso que eu estou falando. Geralmente, na maioria das vezes, os problemas eles não vêm com essa ideia de investigação de raízes, tá? Na maioria das vezes.
Outras vezes você vai precisar investigar, não vai ter jeito, tá certo? Então, P de 2 aqui é uma raiz, né? P de 2 aqui vai ser uma raiz. Observe que até no módulo, esse é o exemplo do módulo. Ele testou vários outros lá e não conseguiu achar, acho que ele nem terminou, que eu estou olhando aqui, acho que ele nem terminou. Mas eu já descobri uma raiz. Bom, como eu descobri uma raiz, dá para descobrir as outras agora, né? Agora sim eu posso usar o dispositivo de Briot. Eu já sei que 2 é uma raiz, vou colocar ele aqui. Eu vou colocar os outros coeficientes aqui, né? 1, menos 2, menos 3 e 6. E aí vamos fazer aqui, desce 1, né? 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 3, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6, menos 6 mais 6, 0. A gente já sabia que isso ia acontecer. Então esse cara aqui é o resto. E a gente pode usar o que sobrou para ter uma equação de grau 2. Ó. Então vai ficar aqui x ao quadrado mais 0x, não preciso colocar, menos 3, igual a 0. Ficou uma equação de segundo grau incompleta, né? Como é que resolve ela? X ao quadrado é igual, passo 3 para lá. Então, x é igual a raiz quadrada de 3. Então, a raiz quadrada de 3 a gente não tem, né? Então, vai ficar mais raiz de 3 ou menos raiz de 3. Então, as raízes desse problema aqui, dessa equação, vou colocar aqui em cima a solução. A solução vai ser 2 menos raiz de 3, né? Mais raiz de 3 e 2. Pronto. Então, aqui as 3 raízes desse problema. Basicamente vai ser isso. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou voltar para aquela questão de Renata lá. E aquela questão foi bem interessante ontem. Foi essa questão aqui. Eu não sei se a Renata lembra que ela me pediu essa questão. É a questão 13. Deixa eu ver aqui. Questão 13. Área de trabalho. Deixa eu inserir ela aqui. Essa questão aqui. Ela só tem um erro, e de fato ela tem um erro. Porque no lugar desse pontinho aqui é um mais, tá? Eu acho que o senhor falou. O lugar aqui é um mais, o lugar desse pontinho aqui é um mais. Pronto. Sabendo que esse polinômio x à terceira mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8, qual dessas alternativas aqui seria possível? Vamos pensar nela aqui, que aqui é o seguinte, ó. Não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque se ele está dizendo que não tem raízes reais, vou pegar de baixo para cima aqui, tá? Se ele está dizendo que não tem raízes reais, é porque ele está dizendo que todas as raízes, então, são complexas. Mas aqui não pode ser todas as raízes complexas, porque raiz complexa só vem em par. Isso, tem 3 raízes e pelo menos 2 pode ser complexas aqui, mas uma tem que ser real. Então, eu já posso eliminar isso aqui está falso. Tem exatamente uma raiz complexa, também está falso, porque a complexa só vem em pares. Então, só essa informação aí já me dá 2 alternativas para eliminar. Tem 2 raízes complexas e não reais. Pode ser, não sei. Tem 3 raízes reais distintas entre si. Pode ser. Tem uma raiz com multiplicidade 3. Pode ser também. Aí agora, o que é que você vai ter que fazer aqui, amigo? Investigar raízes, né? Então, eu vou fazer o P sobre Q. Mas vamos pegar aqui quem são os meus P's. São todos os divisores de 8, né? Vou botar aqui, ó, divisores de 8. Quem são os divisores de 8? 1,
2, 4 e 8. Assim como todos os seus negativos também, tá? Menos 4 e menos 8. Quem são os meus possíveis Q? São todos os divisores de 1. Que no caso aqui é 1, né? Então é 1 e menos 1. Então, quando esse cara aqui, quando esse Q for 1 e menos 1, na realidade as suas possíveis raízes vão ser todas essas aqui, ó. Que vai ser todas elas divididas por 1 e menos 1, que vai dar elas mesmas, né? Então eu vou começar a testar, uma por uma. 1 não é, né? Eu já posso cancelar aqui 1, porque quando eu somo aqui não vai dar 0. Então 1 já está fora. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou cancelar aqui, ó. 1 não vai ser. Vamos fazer P de 2. P de 2 vai ser 2 à terceira, mais 6 vezes 2 ao quadrado, mais 12 vezes 2, mais 8. Isso aqui vai dar 8, né? Mais 6 vezes 4, 24, tá fora. Mais 24, já vi que não vai dar 0, né? Quando você vê que não vai dar 0, você já para de fazer, que não vai ter serventia nenhuma você saber qual é o resultado aqui. Só vou fazer para 48 mais 16, 58, 64, né? Então não serviu pra gente o Mas eu 2. acho que já dá pra perceber que eu acho que o 2 negativo vai ficar. Talvez. Perfeito, garoto. Aí você vai lá. A ideia aqui é exatamente essa. Você pensa, poxa, se você botar menos 2 aqui, isso aqui vai dar menos 8. Vai cortar com esse, ó. E aqui vai dar 6 vezes 4, 24. Parece que é menos 2. Eu vou aqui fazer. A ideia é exatamente essa. É você ser malandro, ser esperto. É você tentar pensar naquilo que pode ser. Para você não perder tempo. Mais 12 vezes menos 2, né? Mais 8. Olha o que, é que vai acontecer aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 8. Então, menos 8. Aqui vai dar mais 4, né? Isso aqui vai ser positivo. Então, vai ficar 6 vezes 4, 24. Então, vai dar mais 24. Aqui vai dar menos 24. Ó, 12 vezes menos 2, menos 24. Ok, perfeito. Quando acontece isso, é perfeito. Aqui, menos 8 mais 8 vai zerar. Menos 24, menos 24 zerou, deu 0. Então, 2 é raiz. Menos 2 é raiz, perdão. E aí, você tendo uma raiz, você parte aqui para o dispositivo. Né? Menos 2. Vou colocar aqui os coeficientes. Quem são os coeficientes? Vou subir demais aqui. 1, 6, 12 e 8. E eu sei que aqui vai zerar. Que é o meu resto, né? Vamos fazer os outros lá. Se desse 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 6, 4. 4 vezes menos 2, ou menos 2 vezes 4, menos 8, menos 8 mais 12, 4. Menos 2 vezes 4 dá 8, menos 8 mais 8, 0. Isso aqui a gente já sabia, mas eu fiz só para testar. Então, vai me dar uma equação agora de grau 2, que é x ao quadrado, menos mais 4x, mais 4. Aí eu acho agora essas duas raízes aqui, que eu vou chamar de R1, tá? E R2. Vamos acostumar em polinômio a chamar a raiz de R, tá? Porque x', x2', vai ficar difícil quando tiver 4, vai ficar x3', x4'. A gente chama de R1, R2, R3, R4, tá? Então, eu já estou vendo aqui que delta vai dar 0. Vai dar 2 e 2, 2 vezes 2, 4, 2 mais 2, 4, negativo. Menos 2, menos 2. Olha o que é que aconteceu aqui. Raiz menos 2, raiz menos 2 e raiz menos 2. Então, tem raiz real com multiplicidade 3. Ou seja, é uma raiz que acontece 3 vezes. Vamos só lembrar de uma coisa. Vou aproveitar essa questão aqui para só fazer uma lembrança daquilo que a gente viu na aula passada, né? Eu, quando conheço as raízes, eu consigo decompor o polinômio, né? Como é que eu faço a decomposição de polinômio? A decomposição de polinômio é essa aqui, ó, decomposição. Decomposição de polinômio. Uma vez que eu conheço as suas raízes, eu vou fazer isso aqui, ó. X menos a raiz 1,
vezes x menos a raiz 2, pontinho, 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 até uma raiz n, né? Tantas raízes tem um polinômio. Como essa aqui é um polinômio de raiz 3, tem 3 raízes, né? Esse AN aqui é o primeiro cara, né? Você olha para lá, é 1, então não precisa colocar. Quando for 1, não precisa colocar. Então, esse polinômio decomposto vai ser x menos a raiz. Como a raiz é menos 2, vai ficar menos menos 2. Então, aqui você volta o inverso da raiz, ó. X mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Ou seja, se você fizer essa multiplicação aqui 3 vezes, você vai encontrar exatamente esse polinômio aqui, ó. Essa é a ideia da decomposição das raízes. Uma vez que você conhece o que fala a propriedade, é o seguinte, ó, todo polinômio de grau maior que 1, maior ou igual a 1, ele pode ser escrito como uma multiplicação de polinômios de grau 1. Tá certo? Ele pode ser escrito como a multiplicação de polinômios de grau 1. E aí, eu vou finalizar essa parte da aula hoje com a relação de Girard, que é também uma coisa muito importante, uma estratégia muito importante para você trabalhar. Deixa eu ver que risco é esse aqui. Vamos aqui para o seguinte. É a relação de Girard. Relação de Girard. A relação de Girard é o seguinte. A gente já usa ela, já usávamos ela na realidade, na equação de segundo grau, tá? Nós vamos utilizar então essa relação nas outras equações agora. Vamos pegar aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse é o polinômio de grau 2, tá? Ax à terceira. Vou fazer só de 3, tá? E isso vai se perpetuar para todas as outras ideias. Vou colocar aqui, ó, ax à terceira mais bx ao quadrado mais cx mais d. E a quarta é ax à quarta mais bx à terceira mais cx ao quadrado mais dx mais e. E aqui vai ser o seguinte, ó. Primeira relação de Girard é o seguinte, ó. R1 mais R2, ou seja, a soma das raízes de qualquer polinômio é sempre menos B sobre A, levando em consideração que o B é o segundo coeficiente, tá? E o A é o primeiro, na ordem do maior para o menor aqui, tá certo? Então, quando tiver duas raízes, menos B sobre A. Quando tiver 3 raízes, também menos B sobre A. Quando tiver 4 raízes, menos B sobre A. Tá? Isso vai funcionar para todo mundo. Ok? Isso vai funcionar para todo mundo. A soma das raízes de um polinômio sempre vai ser menos B sobre A. Sempre. A segunda relação de Girard é a seguinte. A multiplicação de duas raízes, na realidade, a ideia é essa aqui, ó. A soma das multiplicações de duas raízes sempre vai ser C sobre A, tá? Bom, como esse cara aqui só tem duas raízes, eu vou colocar bem aqui embaixo, você vai depois descobrir por quê. R1 vezes R2
é C sobre A. Que é a relação de soma e produto que a gente já utilizava, né? Mas aqui nesse cara aqui, como ele tem 3 raízes, eu tenho que fazer todas as possíveis somas aqui, tá? Vou até passar um traço aqui. Eu tenho que fazer todas as possíveis somas. Então, de 2, né? Então, eu tenho R1 vezes R2, mais eu tenho R1 vezes R3, mais eu tenho R2 vezes R3. Ou seja, eu estou somando todas as possíveis aí, os produtos entre 2 raízes, tá? Vou voltar aqui, nesse primeiro caso, como eu só tenho 2 raízes, só tem ela mesmo, não tenho o que fazer. Mas nessa aqui, como eu tenho 2 raízes, ó, eu tenho que fazer todas as possíveis combinações aí de 2 raízes. Então, isso aqui vai dar C sobre A também. E aqui também, de igual forma, tá? Eu vou passar uma reta agora aqui, que aqui no vertical vou precisar de mais espaço. Quem são todas as possíveis raízes aqui? 2 a 2, então R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R1 vezes R4, mais R2 vezes R3, vou botar aqui embaixo, tá? Mais R3 vezes R4, já foi todas aí, né? 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com... faltou 2 com 4. Vou botar aqui mais R2 vezes R4, mais R3 vezes R4. Então, isso também vai ser C sobre A. Já foi. O senhor repetiu o sinal de soma. Vou fazer aqui em cima. R2 vezes R4 mais... Aí botou mais embaixo de novo. Certo. Deixa eu apagar ele aqui. Pronto. Agora eu vou para as possíveis 3 raízes. Nesse caso aqui, como essa aqui só tem 3 raízes, R1 vezes R2 vezes R3. Que vai ser quem? O próximo, ó, B, C, D sobre A. Só que você vai alternando, ó, negativo, positivo. Então aqui é negativo, tá? E aqui, quem são as possíveis 3 raízes? R1 vezes R2 vezes R3, mais R1 vezes R2 vezes R4, mais R2 vezes R3 vezes R4, né? 1, 2, 3. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Tem mais alguma? Deixa eu só pescar aqui. Acho que não, acho que tá certo. Acho que tá certo. Já estão todas as possíveis combinações Não de tem 3, né? um 3, 4, não? Deixa eu ver essa aqui. Cadê a relação de girar? Não tem não, é isso mesmo. Aqui eu acho que ele nem faz até o... ele faz aqui. Esse vai ser o meu menos D sobre A, né? Não, é só essas mesmas aí. Tá tudo certinho. Não tem mais outra combinação de 3, não. Então é menos D sobre A. Aqui não tem 4 raízes, tá? Me permita só jogar isso aqui para baixo, tá? R1 vezes R2 vezes R3, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. É menos D sobre A. Como essa aqui é a última, vou jogar lá para baixo. E por fim, R1, agora é de 4 raízes. R2 vezes R3 vezes R4. Que vai ser, ó, B, C, D, E sobre A. E positivo, tá? Porque aqui foi negativo, o próximo é positivo. Bom, qual é a observação que eu quero fazer para vocês? Nesse processo aqui, o que vai ser mais utilizável, você vai mais utilizar nos problemas, é a primeira, que é a soma das raízes. Professor, se o senhor me permite, eu fui olhar aqui no módulo e aquela que eu falei tem aqui no módulo, um exemplo. E a última das raízes aqui. Só um pouquinho. Deixa eu só finalizar esse raciocínio aqui, viu, Luiz? Pode ser? Tranquilo. Só para eu não perder a linha de raciocínio do que eu vou falar para vocês aqui agora. O que você vai mais usar são essas de cima e essas de baixo, tá?
é a soma de todas as raízes e a multiplicação de todas as raízes. E sempre a multiplicação de todas as raízes vai ser sempre o último cara lá, ó, dividido por A. Sempre. Sempre o último cara lá, ó, dividido por A. Sempre o último cara, ó, é dividido por A. A soma, a multiplicação de todas as raízes. Lembrando que aí o detalhe é o seguinte, ó, se o expoente, se o grau do polinômio for par, ele vai ser positivo. Se for ímpar, ó, ele vai ser negativo. Esse último aqui, tá? Se for par, ele vai ser positivo, ó. Esse é o detalhe que eu vou falar, porque na maioria das vezes você vai usar sempre esses dois casos, o primeiro lá e o último. Raramente, em alguns problemas mais difíceis, você vai ter que combinar essa multiplicação aqui de 2 e 3 raízes. Fale, Fernando. Não, era só que a raiz que eu falei tem sim na 1, 3 e 4. Nesse, Tá faltando. no último aí. Verdade. R1 vezes R2 mais Beleza, R1 beleza, vezes beleza. R3. Mais R2 mais R3. 1, 3 e 4. Faltou mesmo aqui. Vou botar aqui embaixo, tá? Mais R1, É do meio. R3 e Tá no R4. livro. Perfeito, não, perfeito. Verdade. Pronto. Fechou. Então é isso aqui. Mas é isso, você vai pouco usar isso aqui, você vai ter que pensar em todas as combinações quando você tiver um problema que trabalhe com isso aí. Tá certo? Na próxima aula da tarde eu vou apresentar alguns exercícios que você vai utilizar essas ideias. Eu já tenho um exercício na própria lista de vocês que a gente utiliza a relação de girar. Mas assim, basicamente, de forma bem direta, você vai usar mais essas duas aí. A primeira lá, a soma de todas as raízes, e a última, que é a multiplicação de todas as raízes. A primeira é tranquilo, porque a soma de todas as raízes, para qualquer grau, é menos B sobre A. Mas a multiplicação de todas as raízes vai variar. Sempre vai ser o último termo, que é o termo independente, sobre A. Sempre é o último sobre A. Só que só tem que tomar cuidado com o sinal. Lembra que quando o grau do polinômio for par, essa multiplicação aqui, o resultado dela vai ser positivo, né? O sinal vai ser positivo ali na formulazinha. E se for ímpar, vai ser negativo. Beleza?